Glória a Deus. Ainda de pé, igrejas, para que a gente possa abrir a palavra do Senhor. No livro de Isaías, no capítulo 43, nós vamos ler 2 versículos que eu tenho absoluta certeza que quem medita na palavra do Senhor já passou por ele, pelo menos aí umas 20 vezes. Amém, igreja? Ó. Eita, povo que medita na palavra, viu? É o versículo 18 e o versículo 19. Isaías 43, do versículo 18 e 19. Aleluia. A palavra do Senhor diz assim: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Amém? Diga para a pessoa do seu lado: coisa nova está vindo aí, meu irmão. Diga para 2, 3 pessoas aí, ó, coisa nova está vindo aí. Isso. Aleluia. Glória a Deus. Podeis se assentar em nome de Jesus. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Se você vai anotar, se você vai pegar isso como tema, eu queria que você desse o tema dessa ministração, assim como o Senhor falou comigo. Um novo capítulo na minha vida. Um novo capítulo na minha vida. Meus queridos, eu não sei se você tem percebido, eu não sei qual é o grau, né? Ou qual é a forma que você tem analisado a sua vida. Eu não sei de que maneira você tem pontuado todas as coisas que têm acontecido em sua volta. Eu não posso medir, né, as forças ou a intenção que você tem tido nas realizações da sua vida ou nas frustrações que você tem tido. Eu não tenho como dizer, olha, fulano de tal, ele está experimentando isso e ser de fato essência no que eu estou falando. Porque cada um de nós vamos agir, vamos fazer e vamos responder aquilo que nós recebemos. Cada um de nós, tem um homem que nós conhecemos há muito tempo atrás, pastor Eric Bretas, ou é Bretanha, não sei, é Bretanha, né? Lá de Barretos, ele disse uma coisa que é a pura verdade: cada um anda na luz que tem. Cada um anda na luz que tem. Tem pessoas que elas querem, de alguma maneira, que essa luz fique o quanto antes, o maior possível. Porque você sabe que o fecho de luz, ele é como um leque. Se eu estou debaixo dessa luz, eu tenho um ângulo de ação. Se eu levanto mais a luz, o ângulo aumenta mais. Se eu troco a lâmpada, ela pode ficar muito quente porque eu estou muito perto dela. Cada um anda na luz que tem. Cada um tem a direção determinada em seu coração, porque as escolhas são nossas. A palavra do Senhor diz que existe um plano, existe um desenho, existe uma realidade, existe um caminho que Deus já preordenou, ou seja, determinou para mim, para você. Salmo 139, versículo 16, diz isso claro, que Deus tinha todos os nossos dias determinados antes da fundação do mundo. Então, por mais que você tente fazer do seu jeito, há um grande risco de talvez aquilo que você está fazendo estar de desacordo com o que Deus escreveu. E nós vivemos uma geração, e quando eu digo geração, eu estou falando uma geração que tem visto como nunca tudo que Deus prometeu e tudo que Deus falou na sua palavra se cumprindo. Você pega, sabe, tudo o que Deus tem profetizado, aliás, o que profetizou, o que declarou os grandes vultos da palavra de Deus, o que está escrito de versículo a versículo, palavra a palavra, tudo isso está determinado. Só que Deus, na sua infinita graça e misericórdia, poder, Ele deixa eu e você ter as escolhas. Ele deixa claro que existe um modelo, é claro que existe uma forma, mas as escolhas são nossas. Então, quem está no controle da minha vida sou eu. Diga assim comigo: eu decido. Agora existe um plano, existe um comando, existe toda uma planta, como aquele texto que nós lemos e temos ele como palavra nesses dias,
que nós devemos caminhar. Então, até a construção daquilo que eu acho que eu estou construindo, na verdade eu não estou construindo nada. Eu estou colaborando. Diga para a pessoa do seu lado, você colabora. Quer ver uma coisa? Eu vou te falar uma coisa agora que você precisa entender o que eu quero dizer. Não adianta eu e você dizer que temos a mente de Cristo, preste atenção, e nas horas mais difíceis da nossa vida a gente só ter Cristo na mente. Você entendeu o que eu estou falando? Não adianta todo mundo dizer aqui, ó, eu tenho Deus, mas quantos de fato Deus tem? Uma realidade, irmãos, é entender que quando eu entrego a minha vida a Cristo Jesus, eu não aceito Ele primeiro como Salvador. A Bíblia diz que Ele primeiro é meu Senhor, e depois Ele é o meu Salvador. Ou seja, eu obedecendo o que Ele determinou, aí eu sou salvo. Entenda que nós vivemos um tempo onde essa claridade da revelação de Cristo em nós precisa ser algo que não é apenas um sentimento, mas sim uma natureza transformada. Quem crê assim, diga glória a Deus. E isso não estou falando da boca para fora, não é algo que, não tem nada a ver com o que eu acho, o que eu penso. Tem a ver com o que a palavra do Senhor nos diz nesses dias. Eu vejo, sabe, irmãos, nós temos sido muito agraciados por Deus. E quando eu falo nós, com todo respeito, e eu creio que cabe aqui com muita humildade, o que Deus tem feito nesse ministério. E eu não estou falando de um homem, eu não estou falando de uma figura, eu estou falando da graça e da misericórdia de Deus. Porque homem nenhum, irmãos, é capaz de manter aquilo que ele criou. Mas aquilo que Deus criou, Deus cuida em todo o tempo. Quanto você pode dar glória a Deus aí? Esse ministério, irmãos, tem sim a colaboração de pessoas, como Aurélio ministrou a última vez, pessoas que deram um fundamento, como a própria palavra de Deus fala. Mas de nada isso adianta se a graça e a misericórdia de Deus não forem em primeiro lugar, sempre à frente de todas as coisas. Hoje nós estamos vivendo quase que palpável o favor de Deus em todas as áreas. Quem nos visita aqui pela primeira vez, levante a mão, por favor. Olha só o tanto de gente que está nos visitando. Vamos dar uma salva de palmas, 1, 2, 3 e... Deus abençoe a sua vida, meu querido. Nós estamos avançando, nós estamos indo para lugares que a gente muitas vezes para. É isso mesmo, Senhor? Sabe o que tudo isso quer nos dizer? Sabe o que tudo isso está nos levando a compreender? Que Deus está já escrevendo um novo capítulo na nossa vida. Agora diga assim comigo, por quê? Nós estamos aumentando a luz sobre nós. Quantos estão entendendo o que eu estou falando nessa manhã? Diga glória a Deus. O texto que nós lemos, irmãos, todo mundo aqui sabe que foi Deus pegando o povo que tinha desobedecido, um povo que tinha andado em desobediência, sabe, e deixou cativo, e Deus foi lá e disse, não, agora chega, vou destruir a Babilônia, e vou trazer o povo para cá, e vou dar aquilo que sempre eu prometi para ele. Quantas coisas eu e você temos feito, e a gente pensa e fala assim, mas sabe, está difícil, as coisas parece que não vão, parece que não estão acontecendo, parece que, sabe, está fluindo diferente, eu tinha esse projeto, eu tinha aquilo outro, e de repente você vê que Deus começa a transformar de um jeito que você não entende, para dar exatamente aquilo que você desejou. Diga assim comigo, Deus sabe de tudo. Olha para a pessoa do seu lado, dá uma piscadinha assim, ó. Você não sabe de nada, inocente. Deus sabe de todas as coisas. Sabe, irmãos, preste atenção. Nós precisamos entender que, de uma forma ou de outra, Deus vai nos guiar aquilo que é um propósito dele. Agora, entrar nesse lugar, cabe a nós dizer sim ou não. Entrar nesse lugar, cabe a nós sim ou não. E hoje, quando eu paro para analisar, sabe uma das palavras que tem mais ecoado dentro do meu espírito, eu tenho sido ministrado pelo Senhor sobre isso há muito tempo, é sujeição. Às vezes nós falamos de obediência, não, porque nós temos que ser obedientes à palavra de Deus, mas você só obedece aquilo que se sujeita, meu irmão. Nós não obedecemos aquilo que nós não nos sujeitamos.
Essa que é a grande realidade. Porque quando você é oprimido, você é obrigado a obedecer. E o Senhor não quer que você seja oprimido. Pelo contrário, Ele quer você livre. E hoje nós precisamos voltar os nossos olhos para entender que tudo na palavra de Deus, desde o Éden, a palavra é sujeição. Deus chamou Adão e falou assim: Adão, vem cá, presta atenção. Cara, eu fiz tudo isso aqui para ti. Só isso não coma. Não é tipo assim, Adão, então é o seguinte, veja bem, como você está cheio de coisa lá, talvez você não precise disso. Adão, presta atenção, cara, olha, tem essa árvore aqui. Como é que eu vou te falar, Adão? Espera aí, para te entender. Não. Ele disse assim, não coma do conhecimento, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Pastor, mas presta atenção. Eu fiz que nem o pastor Álvaro agora, né? Pastor, tadinho. Entende? Pastor, não está dando certo isso na minha vida. O meu casamento eu não consigo. Se eu falo B, a minha mulher entende Y. Se eu falo que Jesus, a minha mulher vem dizendo quem é esse Genésio. A pergunta para você, machão, ou mão aí. Você tem se entregado pela sua esposa, como a Bíblia diz que é uma sujeição do marido? Ou você tem condicionado a sujeição a ela? Se ela fizer, eu me sujeito. Irmãos, a palavra submissão, quem entende o que eu estou falando, submissão é o seguinte, é estar sujeito à missão dada. Submissão não é ser, colocado o rei, não, você vem para cá, não, é o contrário. Mas os machão de hoje em dia é o seguinte, não, porque eu sou o sacerdote da minha casa, a palavra disse que eu sou o cabeça. Mas você não morre pela tua esposa, como Jesus se entregou por ela, pela noiva que é Cristo, que é a nossa igreja. E aí você quer entrar na presença de Deus e dizer, Deus muda a minha mulher. Deus muda, porque Senhor eu não estou aguentando, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Diga assim comigo, sujeição vem antes de obediência. Você só obedece aquilo que se sujeita, não adianta. E sujeição é a decisão mais certa que o cristão, que entende o que Jesus Cristo fez na cruz por nós, tem que fazer. Eu não estou dizendo de ser bobo, amém, irmão? Quantos estão entendendo o que eu estou falando, amém? Mas é mais ou menos assim. O que Jesus faria nessa situação? O que Jesus faria nesse ambiente? O que Jesus faria dessa forma? Sabe, irmãos, e eu vejo hoje um ambiente onde as pessoas, como entendem a palavra, ela diz assim, nós temos a mente de Cristo. Mas interessante que quando tem um problema dentro de casa, uma discussão, alguma coisa, ou é para comprar alguma coisa, não faz os cálculos antes, como a Bíblia diz. Faça todos os cálculos, para que quando você pegar uma coisa, vá do começo ao fim e termine. Não deixe no meio do caminho para que ninguém passe e diga assim, olha lá, aqui ele começou e não terminou. Isso é sujeição. Não, vou meter as caras que vai dar certo. Vai lá, daqui a pouco começa. Olha, nós não vamos pagar a luz esse mês porque tem que pagar isso. Nós não tem que pagar isso. E começa aquela agonia. Aí o marido chega agoniado porque a mulher quer pintar o cabelo. Mas nós estamos juntando dinheiro para isso. É aquela coisa nada toda. Mas por que você não foi sujeito à palavra e sentou antes e disse assim, não vamos fazer os cálculos? Diga assim para a pessoa do seu lado, tem que ter acordo, meu irmão. Pastor, mas espera aí, mas esse capítulo aí. Irmãos, as mulheres tiveram esses 24 horas, talvez um pouco mais de 24 horas, né? 20 horas juntas. E o que mais elas aprenderam, irmãos, é algo que nós temos que fazer todos os dias, nós como igreja. A gente tem que aprender a ser quebrado, a ser moldado. A entender, irmãos, que num processo de um bom barro, de um bom vaso, tem caco, tem pó, tem a água, que é a palavra de Deus, tem algo sendo refeito todos os dias na nossa vida, mas nós não. Eu não vou dizer duvido nem apostar, porque o meu avô me ensinou o seguinte, teme, mas nunca aposte. Mas tenho certeza que tem gente que está me olhando aqui pensando, pois é, amanhã eu tenho que resolver aquele negócio lá. Tá, amém, glória a Deus. Sabe por quê? Porque você decidiu na tua alma que ela governe mais do que o teu espírito. Irmãos, domingo é o primeiro dia da semana. Você está dando a sua primícia para o Senhor aqui.
Quando você sai da sua casa para adorar o Senhor, você não pode chegar aqui. Você está dizendo para Deus, então Deus, a minha semana não é na segunda que começa. É só a tua função que você começa a exercer na segunda. Mas o primeiro dia é esse aqui, ó. Bate no pé assim, eu vou dar a minha primícia sempre para o Senhor. Domingo é o primeiro dia da semana. É a primícia que você dá para o Senhor. É isso que você está dando para Ele? O teu culto, como é que é? Ah, mas sabe, tem aquela situação que eu não consegui resolver ontem. Aquela situação, claro, qual que está te impedindo de resolver? Falta de sujeição. Você não quer se sujeitar. Mas você diz que obedece. Obedece aquilo que te favorece. Preste atenção que eu quero dizer para você nessa manhã, igreja, em nome de Jesus, você tem ministrado ao meu coração. Ao meu coração. Irmãos, sabe, Salmo 25, eu acho que versículo 14, não lembro agora, diz que os segredos do Senhor é para aqueles que têm intimidade com Ele. Deus não tem filhos preferidos, Deus tem filhos que querem estar com Ele. Deus entrega dos seus segredos não é para, sabe, para tudo. Não, é aqueles que querem mais dele. Quantos querem mais do Senhor aqui? É isso mesmo, né? Salmo 25, 14. Coloca ali, Israel, fazendo favor. Sabe, nós vemos hoje uma geração que não quer se sujeitar. Olha lá, a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Você acha que só um culto domingo de manhã te faz íntimo? Frequentar um GA, um solidificar? As orações de terça-feira? Não. Sabe o que te faz ser íntimo? É você entender que não é tirar tempo com Deus, é viver o tempo com Ele. Porque eu e você carregamos o próprio Senhor dentro de nós. Diga assim, eu sou templo e morada. E aí, pastor, mas como assim? Voltando para Isaías 43, versículo 18. O primeiro passo que eu preciso entender, que o Senhor tem construído coisas novas, ou um capítulo novo na minha vida, é mudar o meu foco. Versículo 18 diz assim, coloca ali por favor, 43, 18. Olha o que diz ali, ó. Não vos lembrei das coisas passadas. Bote a mão na testa assim. Tem gente que tem a testa grande, pode botar as duas juntas. Assim como eu tenho cabeça grande, sabe como é que é, né? Me disseram que quando eu troco um celular, o telefone para outra orelha, muda até o DDD. Diga assim, ó, esse lugar é do Senhor Jesus. Não tem como você querer começar algo achando que aquilo que você está fazendo ou que você fez ainda se importa por dias de hoje. Só tem uma pessoa que ela tem o tempo em suas mãos, é o nosso Deus. Deus sim faz nova todas as coisas e Ele é o Deus do ontem, do hoje e do amanhã. Ele é o alfa, Ele é o ômega. Mas as tuas situações, a tua alma, os teus pensamentos, você tem que dizer assim, para trás, basta. Muda o foco. Muda o foco. Eu tive uma vez uma experiência com uma das situações, eu estava lá na Melo, lá na Limeira com o Rafa, e chegou um cara lá, uma situação, o Rafa vai lembrar disso aí. E aí pegou e de repente o cara começou a falar um bocado de coisa, porque não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, e a vida reclamava e tal, e o pai dele não era presente, o pai não sei o quê, o pai não sei o quê, o pai não sei o quê. Daí o Rafael olhou para ele e falou assim, cara, tu já viu quanto que teu pai te ensinou? Ele, como? O que o cara me ensinou? Eu falei assim, te ensinou como não ser um pai. A gente às vezes está com a cabeça tão baixa nos problemas, na dificuldade, nas situações, sabe, a gente vive, sabe, uma alma gritando dentro da gente, porque isso, aquilo, outro. Sabe, uma das coisas que depois disso eu comecei a abrir os meus olhos espirituais, irmãos, tudo o que acontece, as pessoas em minha volta, Deus quer me ensinar de alguma maneira, principalmente como não fazer. Se você casou, pois é, eu quero casar, meu sonho é casar. Tem tanta gente que tem um sonho de casar, mas quando olha para a família, é tudo gente separado. E aí quando casa, sabe o que acontece? Parece que realmente o certo é o errado, e o errado não está mais certo, sei lá como é que é, e vai lá e acha que separar é normal. Sabe por que isso? Porque você não mudou o foco. Quem tem a oportunidade de começar uma vida nova, tem que olhar para trás e dizer assim, como não fazer?
Sabe quantas pessoas passam pelas igrejas, vão mudando, vão mudando, vão mudando, vão mudando? Aí você entra numa igreja, você sente paz. Não, aqui é o meu lugar, aqui é meu e tudo mais. Irmãos, não julgue por aquilo que você viveu. Comece a aprender no dia que você entrou numa igreja que o Senhor te colocou. Esquece do passado. Não, porque em tal lugar lá eu era isso. Irmãos, tudo novo de novo. Diga assim comigo, um novo capítulo é um novo capítulo. E você não é menos por isso. É aí que está o problema. A gente, quando tem dificuldade de entender isso, é porque a gente dá valor a coisas que nós recebemos de homens, não de Deus. Porque você ter um PR na frente, ou você ter um apóstolo, seja qual for a situação, não muda nada, se você não está fazendo isso. Não muda não, porque eu sou profeta, eu sou apóstolo, eu tenho visão. O que isso interessa se dentro de ti Cristo não vive? Não adianta você ter uma mente de Cristo e quando acontecer uma situação, você só lembrar do Cristo. Diga assim comigo, Ele me mudou a minha natureza. Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus? E quando se fala de capítulo novo, eu queria que você abrisse rapidinho ali o pessoal do Data Show. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. 2 Coríntios 5, 17. Depois você lê em casa o contexto. E assim, se alguém está em Cristo, quantos estão em Cristo aqui? É nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Pastor, mas eu fiquei triste porque em tal lugar fizeram isso comigo, em tal situação. E o Senhor está dizendo assim, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Olha o cara ou a mulher querendo aplausos aí. Meu Deus. Se não falar no nome, magoei. Se não citar, se não disser, não, porque eu tenho isso. Irmão, um novo capítulo passa por um lugar onde você tem que esquecer. A palavra de Deus para o povo naquele lugar é o seguinte, olha, presta atenção, eu estou levando vocês para coisa nova. Sabe o que isso quer dizer? Não carrega nada do passado. Não traz no bolso, sabe? Eu estou levando uma fotinho. No dia da minha consagração. Todo lugar que você vai, você mostra. Olha, eu fui consagrado a segunda pessoa do seu quase nada. Eu quero o meu título. Pelo amor de Deus, meu irmão. Quantos estão entendendo o que eu estou falando nessa manhã? Diga glória a Deus. Novo capítulo. Eita. Novo capítulo. Ah, pastor, mas como isso? É simples. Qual é os seus frutos? Agora, qual ponto de vista você tem? Das suas realizações ou do que Deus vê? Porque quando eu olho para a palavra de Deus, o que eu estou vendo, sabe o que eu vejo? Pessoas querendo aplausos. Evidências. Tem uma música do Max Brunet que eu acho muito interessante, que diz que apagam-se as luzes sobre os homens. Somente tu merece brilhar. Não é nós, irmão. É sobre Ele. É sobre Ele. Todas as coisas é dele, por Ele e para Ele. Faz assim comigo. Quanto mais eu sumo, mais Ele aparece. Pastor, mas isso é desse jeito, porque as coisas acontecem no plano de Deus. Quanto mais você sumir e Ele aparecer, você está no caminho certo. Agora, quanto mais você tiver em evidência e Ele lá atrás, você acha que vai acontecer o que com a sua vida? Você acha que a gente vai chegar aonde a gente acha que a gente tem que fazer? Irmãos, preste atenção, isso é uma redundância da palavra de Deus, mas, por exemplo, quando Deus tirou o povo do Egito, até na terra prometida, as pessoas, os povos, as nações que o povo no Egito lutava, tinha tudo a ver com eu. Era Jebuseu, fariseus, amorreus, filisteus, tudo a ver com eu, ou seja, tem um sentido. Diga assim comigo, tem um sentido que eu preciso matar na minha vida. Faz assim comigo, o meu eu. Faz forte assim, ó, o meu eu. Enquanto você não matar o seu eu, meu irmão, o dele não vai aparecer, o nós não vai ser edificado. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Diga glória a Deus.
Isso eu estou falando você como filho, você como empregado, você como dono, você como uma pessoa que Deus tem levantado, em todas as áreas da sua vida. Enquanto o teu eu, o nosso eu não morrer, não adianta. Então por isso há um novo capítulo sendo escrito? Sim. Então existe algo novo a ser desenhado por Deus. Eu sinceramente, eu tenho dificuldade, já falei isso algumas vezes sobre isso. Eu tenho dificuldade com GPS. Não tem nada a ver com ser voz de mulher, para mim não tem problema não. Eu acho que GPS, uma vez eles pregam umas latinhas, umas coisas na gente assim que não é legal. Mas, uso o GPS. Prefiro o Maps do que o Waze. O Waze eu tenho um problema com ele. Pelo menos todas as vezes que eu precisei dele, só me levou em contramão. Então eu gosto do Maps. Mais uma vez eu indo para Taubaté, na casa do meu irmão, já falei sobre isso, eu só vou lembrar a igreja. Eu ouvi uma frase, recalculando rota. E aquilo falou muito comigo. Sabe, o dizer o sim e matar o seu eu, é quando o Espírito Santo grita dentro de você, dizendo assim, filho, recalcule a rota. Quantas coisas nós avançamos, irmãos, na nossa vida, e o Espírito Santo nos avisa, nos fala, nos mostra. E a gente continua porque a gente acha que é o seguinte, lá na frente ele vai encontrar o caminho. O Espírito Santo não é um GPS, meu irmão. Se ele está dizendo para você, recalcule a rota, não insista, volte para o plano original. GPS, eu estou falando alguma bobagem? Recalculando rota, daqui a pouco ele vai te mostrando outros caminhos. O meu patrão, Altomiro, dizia o seguinte, se atalho fosse bom, não tinha caminho. Quando você sai da vontade de Deus, você começa a criar atalhos. E Deus quer e desenhou para você, do início ao fim, um caminho. Porque se você pega atalhos, não é Deus que sofre, é você que tem sofrido. Deus fica te esperando. Até o momento que você para de ouvir o que a tua alma está dizendo. Não, eu vou dar um jeito, sabe? Não, porque, olha só, eu vou fazer isso, vou fazer daquele jeito, vou fazer daquele jeito. E Deus pega e diz assim, vou ver até onde ele vai dar. Diga assim comigo, sujeição vem antes do que obediência. 1 Tessalonicenses 5, do 17 ao 19. Sabe por que muita gente não consegue entender isso? Que o seu foco se perde com aquilo que ele tem que fazer. Porque essa conexão ela é perdida. E sabe por que é perdida? Olha só o que o texto diz. 1 Tessalonicenses 5. Orai sem cessar. Não é pensamento positivo, entendeu, irmãos? Orai sem cessar. É todo o tempo. Sabe, a palavra do Senhor, uma das chaves que Paulo nos ensina, e isso é interessante você fazer, é o falar em línguas. Porque a oração em línguas edifica a si mesmo. Você quer orar a língua dos anjos, como a palavra do Senhor fala? Ora em línguas. Mas não precisa se orar alto para os outros saber que você ora em línguas, não. Sabe, não tem ninguém perto de ti, começa a falar em línguas. Acorda, abre os olhos e fala assim, Espírito Santo, me guia aí que hoje está bravo o negócio. Preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. O que eu tenho que fazer? O texto diz assim, orai sem cessar. Versículo 18, olha só. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Versículo 19. Não apagueis o Espírito. Sabe por que muita gente perde o foco das coisas? Porque em vez de estar orando, está pedindo opinião de gente que não vive o mesmo nível que você. Sabe o que acontece? Tem gente que não sabe para onde vai, porque o tempo dela, em vez de estar buscando ao Senhor e conselho de pessoas que conhecem o coração, ela está na internet vendo assuntos sobre aquilo. Que eu não estou nada contra a internet, pelo contrário, a internet é maravilhosa, muito boa. Mas desde que os teus olhos também forem bons. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Não porque eu vi uma palavra, porque não sei o que. Irmãos, preste atenção. Nós vivemos um tempo sabe, eu olho para essa igreja que está na internet, de baixaria, de pastores falando contra outros. Irmãos, isso esquece, tá? Isso não é a igreja do Senhor Jesus. Esquece, isso não é a igreja. Quando você vê pastores se metendo com política, esquece isso, pelo amor de Deus. Não faça isso.
Repito, a comunidade cristã Nova Aliança não tem partido, a comunidade cristã Nova Aliança não tem político, aqui não é comitê eleitoral, nada disso. Respeitamos e oramos para que Deus levante homens íntegros, justos na política. Você tem um sonho, você tem uma vontade, procure e vamos orar e vamos construir isso junto. Agora, pastor, se meter com isso, nós temos que defender uma coisa. Levanta sua Bíblia assim, ó. Levanta a Bíblia aí, quem entende o que eu estou falando. Essa é a defesa do cristão, ó. Nunca vai ser um partido ou um político, meu querido. Pelo amor de Deus, nem fala para mim. Nem liga para mim. Tem um bocado de gente me procurando essa semana aí. Eu estou dando uns perdidos, uns 3, 4. Já falei para a Aline, pastor, tem um pessoal querendo falar assim, dá um número errado para eles. Deixa eles ficar ligando errado atrás de mim aí. Pessoal, eu respeito todo mundo, mas não vem falar para mim sobre isso, não. Amém, meus irmãos? Olha para a pessoa do seu lugar. Ele é assim. E está tudo certo. Está tudo certo. Não adianta a gente querer, fazer do nosso jeito, porque as coisas não são assim. E uma das maneiras é justamente essa. A gente acaba, perdendo o foco, ou seja, nós não temos mais a conexão com o Senhor. Nós não oramos, o nosso propósito é outro. A meditação da palavra vai para o ralo porque a gente não tem tempo. A gente acorda no 220. É correria em cima de correria, é buscando os nossos interesses, é querendo, daquilo que satisfaz a nossa alma. Começo do mês, na ceia, o Manuel pregou sobre os nomes, os atributos de Deus. Depois nós pregamos sobre sujeição que gera o que? Conquista. O Aurélio falou sobre esses fundamentos, aquilo que nós estamos plantando e cultivando e construindo. Preste atenção, não tem nada de combinado, é o Espírito Santo que tem nos soprado a um lugar de sujeição. Você precisa entender que tudo na sua vida existe um propósito de Deus, para que aquilo que está acontecendo na tua vida, adore a Ele, e exalte a Ele, e Ele seja glorificado. Não o teu psique, a Bíblia diz assim, não devemos nos apoiar no nosso próprio entendimento. Eu sou bom nisso. Quantos caras bons de finança estão roendo os dentes aí, roendo as unhas, porque em algum lugar erraram nos cálculos. E pior que pega assim, tá aqui, as minhas planilhas não mentem. Onde eu errei? Aí você faz uma pergunta. Todas as tuas decisões, você colocou Deus em primeiro lugar? Tudo que você fez, você perguntou para Deus o que Ele queria? Simples assim. É simples assim. Outro ponto também, eu queria que versículo Isaías 43, 19. Irmãos, é tão forte isso, que quem não se sujeita, ele vive um ambiente de religiosidade. Ele quer só viver uma obediência do ponto de vista dele. É tão interessante que esse mesmo texto, você vê um povo que, Deus dizia, apontava o que eles tinham que fazer, e eles entendiam tudo errado. Quando Deus construía ali de repente, um lugar para adorar, para ser adorado, eles queriam, mais aquilo do que Deus. A Bíblia diz que quando Moisés estava lá no monte, chegaram com o irmão dele, nós precisamos fazer alguma coisa para adorar aí, porque todo mundo tem, a gente precisa de alguma coisa para adorar. E aí fizeram lá um boi, bezerro, enfim, tudo isso aí que o povo começou a adorar. Moisés desceu, viu aquela palhaçada feita, voltou de novo, porque parece que, quantas coisas você tem querido do seu jeito e não do jeito de Deus, irmãos? Preste atenção, nós somos craques em levantar deuses, sim ou não? Deus destrói um final de semana maravilhoso como esse. Deus quebra tudo. As mulheres entendem, os homens se sentem, não, nós somos agora os sacerdotes. A palavra falou comigo. Mas chega em casa a gente começa, mas é o seguinte, a partir de hoje, vai ser assim, vai ser assado. E Deus está dizendo, não é do teu jeito, abençoado. Não, mas a partir de hoje vai ser assim, vai ser pronto. Tirou um Deus, colocou outro Deus. Não, porque, eu sirvo ao Senhor e daqui a pouco eu preciso de uma coisa, porque se o Senhor me der aquilo ali, vai ser melhor para mim fazer a tua vontade. Daqui a pouco Deus deu e
Aquilo ali é o problema. Sabe? E Deus vai lá e faz assim, ó. Eu te quero do jeitinho que você é. E aí começa a vir as coisas. Ai, meu Deus. Ai, sabe, é menino doente. É a empresa que não vai bem. É o carro que bateram. Sabe, é o dinheiro que não está dando. Tá, mas eu queria uma porta de trabalho. A porta veio. Deus colocou. Você tem que devolver o que é do Senhor em gratidão, em honra, como você sabe. Não, mas eu não faço isso. Mas está travado tudo. Sabe, esse ano, esse jeito. Não, porque a crise. Porque isso, porque aquilo outro. Será que você tem adorado a Deus corretamente? Diga assim comigo, faz assim comigo. Deus age na simplicidade. Não inventa, igreja. Não inventa. Deus está escrevendo algo novo na sua vida. Só deixa Ele fazer do jeito dele. Versículo 19 de Isaías 43 diz assim: eis que faço coisa nova, que está saindo à luz, porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Diga para a pessoa do seu lado assim: Ele está fazendo. Provérbios 3, do versículo 5 ao 6, coloca ali. Olha o que diz a palavra de Deus. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Versículo 6, reconhece-o. Amém? Quantos estão reconhecendo Deus em tudo que faz? Em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Você consegue, pede licença para a pessoa do seu lado assim, bota o dedo no olho dela assim, ó, manda ela fechar. Pede licença aí, quem tem óculos não tem problema. E declare na vida deles assim, ó, veja possibilidades e não problemas. Você vai para outra pessoa e faz do outro lado que não fez, você faz assim para outra pessoa. Diga assim, ó, eu profetizo possibilidades e não problemas. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Para de achar ruim as coisas. Para de dar, sabe, voz naquilo que você não consegue fazer. Para de dar foco naquilo que não é importante. Volta, reseta a tua vida e faz aquilo que Deus quer que aconteça. Nós falamos sobre isso aqui. Não é como começa que se conta as coisas, e sim como termina. Nós temos vivido um tempo extraordinário da presença de Deus. Pessoas têm se fartado do que eu estou falando. Outros estão de longe vendo. E você vai continuar sendo uma pessoa que está fora do arraial. Uma pessoa que caminha do jeito que você quer. Está aí até hoje, você caminhou do seu jeito. Como está a tua vida? Olha. Como está, meu querido? Preste atenção no que o Senhor está dizendo à igreja nesses dias. A Nani falou uma coisa e é verdade. Jesus está voltando. Me responda algo. Toda essa mágoa, toda essa falta de perdão, toda essa situação que está faltando na tua vida, você justifica para ficar quando Ele voltar? Você acha que se você não liberar isso, Jesus voltando agora, você acha que vai subir? E qual é a finalidade do cristão? Correr uma corrida que lhe é proposta e chegar no céu e chegar saltando e o Senhor dizer assim, afasta-te de mim que eu não te conheço. Misericórdia, igreja. Sabe, as pessoas ligam, pastor, eu queria fazer isso, eu queria fazer aquilo outro. Tem gente que quer ter você como amigo, mas na hora que é para ser pastor não adianta. Não, eu acho que eu vou procurar outra pessoa porque não foi legal. Diga assim, o Senhor está escrevendo uma nova história. E eu preciso sujeitar isso. Querido, escute o que o Espírito diz à igreja. Uma igreja sem mancha, sem mácula e sem ruga. Uma igreja adornada, mas não adornos mundanos. Não adorno que você acha que tem que ter. Num adorno que Ele coloca, porque a noiva é dEle.
Eu queria que você ficasse de pé em nome de Jesus. Salmo 95, do 7 ao 8, se o pessoal do louvor puder vir. Salmo 95, do versículo 7 ao 8. Olha só, enquanto os irmãos se ajustam aqui, preste atenção e continue no espírito que eu estou falando. Ele é o nosso Deus. E nós, povo do seu pasto, preste atenção, e ovelhas de sua mão. Hoje, preste atenção, olha aqui para mim, igreja. Hoje, se ouvirdes a sua voz, quando é? Hoje. Vou falar mais uma vez, quando é? Vou falar mais uma vez, quando é? Não é segunda, é hoje. Não endureçais o coração. O Nilson falou isso sem saber, na hora da ministração. Não endureça o coração do que Deus quer fazer. Como em Meribá, como no dia de Massá, no deserto. Vai lá para Êxodo capítulo 17, só para você entender o que é Meribá. Só para você ter aquela, o que é isso? Êxodo capítulo 17, versículo 2. Olha o que diz a palavra de Deus. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. Respondeu-lhe Moisés: por que contendes comigo? Porque tentais ao Senhor. Diga assim comigo, no novo capítulo, eu preciso matar o meu eu, para não murmurar com as circunstâncias. Irmãos, esse povo não entrou na terra prometida, porque um dos pecados que eles cometiam diante de Deus era a murmuração, e por Deus a prova. Nós não podemos cair nisso, e achar que tem que ser do nosso jeito. Irmãos, preste atenção, repito em nome de Jesus, Deus está construindo um novo capítulo na nossa vida, e essa construção não é por fora, é por dentro. É algo dentro de nós, onde eu preciso largar os betes. Sabe o que é isso? Deixar Ele fazer. E eu queria, em nome de Jesus, se você entendeu essa palavra, nós vamos cantar, nós vamos adorar o Senhor mais um pouco. Feche os seus olhos. Se você tem necessidade de se reconciliar com esse propósito, se dentro do seu coração há um desejo de dizer assim, não, eu quero isso, eu desejo isso. Senhor, eu quero te pedir perdão porque eu tenho feito do meu jeito. Eu queria te chamar para você vir aqui na frente, para que nós, pastores e líderes, pudéssemos orar pela sua vida em nome de Jesus. Amém?